quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 19 ao 22. Nós estamos dentro do mês agosto profético. E então, num mês como esse, num momento como esse, no mês que a gente tem entendido da parte de Deus de ser um mês diferente, um mês que a gente possa usar os nossos lábios para profetizar. O que é profetizar? É usar a nossa boca, o nosso coração, os nossos lábios, para trazer à existência aquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo. Profetizar uma palavra de bênção, pastor Cristiano, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Talvez chegar em frente ao espelho mesmo, assim, nos encarar e falar assim: ei cara, ei mulher de Deus, tem coisas novas da parte de Deus sobre a sua vida. Porque o diabo também é profeta, mas ele é profeta do caos, ele é profeta da destruição, ele é profeta do desânimo, ele é profeta da escassez, ele é profeta da esterilidade. O diabo também é profeta, mas o Senhor Jesus fala assim, que nós devemos ser profetas e profetizar a despeito de toda a voz do diabo sobre a nossa vida. Deus tem nos chamado a profetizar. Então, nesta noite, eu quero também trazer uma palavra profética ao seu coração, que você que está aqui, e a você que está em casa, a você que vai ouvir esta palavra. E o tema desta palavra, eu quero falar sobre a química de Deus. A química de Deus. Vamos ler esse texto e depois a gente quer pensar com vocês sobre algumas coisas. Segundo capítulo de Reis, capítulo 2, ou segundo livro de Reis, capítulo 2, do verso 19 em diante. Diz assim o texto: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponha sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva, e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra do profeta Eliseu. Amém? Irmãos, Deus tem uma palavra poderosa para o meu e seu coração, para você que está em casa, a despeito desse texto. O profeta Eliseu aqui era o moço do profeta Elias. E nessa fase, logo aqui depois, se você ler um pouquinho antes, o profeta está tinindo de unção, irmãos. Tinindo. Porque ele era um moço que andava com o profeta Elias. E Elias então havia falado para ele, falou: você fica aqui, rapaz, o Senhor vai me tomar. De maneira nenhuma. O profeta Eliseu não desgarrava de Elias. Falou assim: Elias, eu não te deixo. E aí vai chegando, você já conhece a história, chega em determinado momento que Elias fala assim: então me pede alguma coisa. E ele chega assim, fala assim: eu quero ser o herdeiro da unção profética, do espírito profético. Elias fala assim: rapaz, você sabe o que você está me pedindo? Eu quero ser o herdeiro, eu quero ser o número 1 na fila aí desse espírito profético. E aí o texto vai desenrolar do texto, vai dizer que quando Elias é tomado, a capa de Elias voa e Eliseu se rasga todo e dá de mão na capa. E aí eu fico imaginando, e ele fala: será que a unção veio sobre mim mesmo? Diz que ele pega a capa e bate nas águas, e as águas se dividem. Ele fala assim: essa unção está sobre mim.
e as águas se dividem, aí o povo começa a chegar e fala assim, ó, o espírito de Elias se apoderou do profeta. E agora, esses homens chegam diante do profeta Eliseu e trazem uma situação para um profeta cheio da unção de Elias, do espírito de profecia. Ele estava tinindo, irmãos, sabe? Estava aquecido com o poder da unção, com o fogo da unção. Estava sobre ele fresquinha a unção, esse espírito profético, como o verso 9 vai falar, capítulo 2, verso 9 vai falar. Mas pastor, por que o tema da mensagem vai falar sobre a química de Deus? E aí Deus foi colocando algumas coisas aqui. A química de Deus, eu preciso começar a introduzir esta palavra dizendo que a química de Deus, ela não é uma química que segue uma visão humana, uma visão experimental, de laboratório, porque química, ele sempre vai quase envolver a mistura de algumas substâncias. Um cruzamento entre substâncias gera isso, porque pela testagem desse componente, com esse componente, com a mistura dessa, se chega a isso. Mas a química de Deus é diferente. Talvez no laboratório celestial as coisas aconteçam de forma diferente, irmãos Azar. Não é humano o que Deus está fazendo. E aí eu quero falar sobre, talvez a especificação fala que é o cloreto de sódio, que é a forma mais comum, né? O Hélito que entende um pouco de química, cloreto de sódio, sal comum. O que Deus, e na química de Deus, como a gente vai explicar, Hélio, doutor Hélio, que um homem, na medicina, pode misturar terra com saliva e curar a vista de um homem? É na química de Deus. Na química de Deus, irmã Glória, como explicar a transformação de uma água em vinho? É na química de Deus. E agora, como explicar uma porção de sal sendo lançada numa fonte, fazendo de uma fonte de umas águas que eram amargas, de águas que não beneficiavam aquela cidade, águas que tornavam aquela terra improdutiva? Como explicar? Só na química de Deus. Explicar um fenômeno desse. Por isso, meu irmão, você que está aqui, você que está em casa, às vezes você está querendo entender que na química de Deus tem que ser na mistura daquilo que você conhece. E Deus está falando, não é na forma, não é nas composições daquilo como você conhece. Mas Senhor, o que o Senhor quer falar aqui hoje para mim, para você que está em casa? Quais são os elementos que o Senhor quer misturar aqui hoje? Para que na química de Deus algo aconteça de forma extraordinária. Eu lembro que certa vez eu ministrei sobre essa palavra numa outra visão. Já faz tempo. E ao final de um período, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor, pastor. Eu falei: conte. Se é caos, eu gosto de caos. Se não é caos, se é testemunho, eu gosto de testemunho também. Então, se for caos ou testemunho, estamos bem. Pastor, depois que eu ouvi aquela palavra naquele dia, eu tinha um limoeiro no quintal da minha casa. Eu ouvi aquela palavra, pastor, peguei sal e fui lá no limoeiro e lancei sal sobre o pé dele. E sabe o que aconteceu, pastor? O limoeiro nunca tinha andado. Começou a florescer, pastor. E começou a dar limão. Aí você vai falar assim: ah, mas isso foi coincidência. Eu acho que ela entendeu talvez a palavra profética naquele dia, irmãos, e ela misturou fé, talvez até com desejo. Por que não? Por que não misturar nossa fé com desejo do nosso coração, se Deus honra também os desejos do nosso coração? Se estiver alinhado com a vontade dEle, nada impede, irmãos. Então, o que a gente pode misturar aqui hoje na química de Deus e fazer acontecer algo surpreendente? Eu quero pensar algumas coisas aqui. O primeiro lugar que eu vejo aqui no texto, quero chamar a sua atenção e pensar com você, é que o profeta fala assim: traga
uma porção de sal numa vasilha, ou numa tigela, ou num prato, como algumas versões falam, um prato novo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar para a gente? Sal num prato novo. O Senhor falou assim, eu quero um tipo de sal que venha num recipiente que nunca foi usado. Esse sal tem que ser numa vasilha que não pode ter nenhum tipo de contaminação. E aí, quando eu li essa palavra, me veio o Evangelho de Mateus. Vós sois o sal da terra. E eu falei, Senhor, mas o Senhor quer misturar? Eu quero misturar essas palavras aqui hoje. Eu quero misturar a interpretação desses textos aqui hoje e aguçar a fé daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, para que o Espírito Santo complete o entendimento. E você sabe que o sal, desde tempos mais remotos, ele tem a função de salgar e de evitar o apodrecimento da carne ou a conservação da carne. Você salga e ali ele tem a capacidade, seja química, né, de evitar que a carne apodreça, que entre em estado de decomposição. Então o sal, ele tem essa função. E quando Jesus usa a expressão, vocês são o sal do mundo, a vida de vocês tem um propósito nessa terra. Eu já estou fazendo merchan aqui do Congresso de Homens, vai ser propósito, vai ser poderoso demais, hein? Propósito do Congresso de Homens que virá, depois da noiva, vai ter resgatando a identidade da noiva também, né, Jana? Em outubro, em novembro, aos homens. Então, quando Jesus fala em Mateus 5 sobre o sal, vocês são o sal da terra. E eu vi uma coisa hoje nesse texto, Hélio, que eu não tinha percebido. Jesus vai falar assim nesse Mateus 5, 13. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Eu nunca tinha percebido, ou parado para pensar, irmã Glória. Porque às vezes a gente pega um versículo, porque a gente já é crente, a gente está na casa de Deus, a gente ouve, vocês são o sal da terra, e aí a gente fica com essa informação. Opa, eu sou o sal da terra, eu sou o sal da terra, vamos inculcar, eu sou o sal da terra. Só que nas entrelinhas do que Jesus fala é muito profundo. Jesus fala assim, se o sal perder, e às vezes a gente ainda fala assim, se o sal não servir mais, serve só para ser pisado. Isso também a gente lembra. Mas talvez o trechinho do meio desta palavra, a gente passa batido, mas Deus falou assim, não, presta atenção. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? E eu falei, Senhor, é complicado então, se eu, enquanto sal, perder o sabor, de restaurar o sabor, a função de sal. Se eu perder a função de sal nesse mundo, é complicado restaurar. O Senhor falou, eu estou falando na palavra. Então, meu irmão, você que está aqui, você que está em casa, você está perdendo a função de sal. Jesus falou, é difícil restaurar depois que perde o sabor, hein? Então que essa também seja a noite, para a minha vida e para a sua vida, e falar, Senhor, manda mais sal, eu quero ser o sal que salga, o sal que não perde o sabor. Quero ser o sal que não perde o sabor. Esses dias no armário lá em casa eu estava olhando, tinha um negocinho de sal, um negocinho de açúcar, e agora ainda tem um bicarbonato de sódio. Você pode achar estranho, né? Bicarbonato de sódio no armário, pastor? Tem muitas funções, né? E todos os três se parecem. O sal, açúcar e o bicarbonato. E às vezes a gente tem mania de botar a pontinha do dedo e levar na língua, né? Para saber o que é. Talvez tenha até alguém aqui que já temperou o que seria doce com sal. Ou já temperou o que era sal. Já aconteceu isso? E botou e falou assim, então negócio diferente. Mas é porque o sal foi no lugar do açúcar e o açúcar no lugar do sal. Mas pastor, por que essa palavra? Eu fiquei pensando sobre isso, sobre o sal, nessa química, no que Deus está tentando construir, pensar com a gente hoje, na química de Deus, com esse chamamento, com esse propósito que Jesus fala em Mateus 5,13, que nós somos o sal da terra.
E se esse sal, se eu e você perder, irmão, o sabor, perder a função para o qual Jesus nos disse que nós somos sal, esse mundo vai apodrecer, esse mundo vai entrar em decomposição. Então você e eu precisamos urgentemente ser sal com sabor na vida das pessoas, com temperança sim, porque ninguém aguenta comer um negócio salgado, mas ninguém aguenta também comer um negócio enxavido. O sal tem a sua função. Então eu fiquei olhando aqui, o sal para ser usado. E aí o profeta agora chega, e eu quero pensar em segundo lugar sobre o sal em ação dentro da química de Deus. O profeta diz: traga o sal numa vasilha nova, ou no prato, ou numa bacia. Tem que ser nova, não pode estar contaminado. E aí eu penso que também a gente não pode se contaminar com esse mundo. Esse mundo tenta nos contaminar de qualquer jeito, é pelos ouvidos, é pelos olhos, é todo tipo de contaminação. Irmão, cá para nós, eu não sei se acontece com você, mas são muitos os levantes, são muitos os ataques sobre a nossa vida para a gente se contaminar, irmão. Seja se contaminar pelos ouvidos, por uma palavra que a gente ouve e chega mal no nosso coração, chega por algo que a gente olha, a gente vê, chega por uma circunstância, sabe? Existem diversas situações que tentam tirar o sabor nosso, que tentam fazer da gente sem graça, enxavido para a vida, desgostoso para a vida. Por que você está chateado? Às vezes não tem nem tanto motivo e a gente está chateado, a gente está... E eu quando me percebo assim, porque eu me percebo assim, às vezes eu me percebo, né? Que às vezes eu não me percebo. Mas quando eu me percebo que eu estou ranzinza, a Érica até brinca assim: você quando ficar velho, eu vou botar você no asilo, hein? Aí Thaís vem assim, eu falei: ainda bem que eu tinha uma filha. Eu falei assim: eu vou ajudar a mãe. Aí eu falei assim: mãe, não entendi. Melissa está entendendo, é 3 contra 1 lá em casa. Eu falei: vocês estão esperando eu ficar velho, né? Eu falei: não, você já está velho. Eu falei: gente, eu tenho só 46, eu já estou velho assim. Mas às vezes você está velho, você está ranzinza, você se chateia com algumas coisas. Irmão, em nome de Jesus, se tem algo tirando o seu sabor, em nome de Jesus, nessa noite, você vai entender com todo o teu coração, com a tua mente, se tem algo que está atrapalhando o seu sabor, fala assim: Senhor, eu quero deixar isso de lado, eu vou viver uma semana diferente, tirar tudo isso que está tentando contaminar a minha alma, de impedir que eu seja um sal, que seja um sal que traga benefício nesse mundo, porque senão eu vou estragar com esse mundo. E Jesus fala assim: cara, se você perder o sabor, você não serve mais para nada, só para ser pisado pelos homens. E eu não posso aceitar, meu irmão. Você não pode aceitar isso. Você que está em casa, você não pode aceitar isso, de não cumprir o seu propósito, a sua finalidade de ser sal, de preservar esse mundo que pode estar em podridão, mas nós somos usados como sal. Um sal que espanta os insetos, sal que não deixa o mal se alojar para trazer podridão, porque o diabo vem com as suas larvas, o diabo vem com as seus insetos tentar contaminar a nossa alma, mas que esse sal com sabor, esse sal poderoso, esse sal, segundo Jesus falou que nós somos, possa repelir todo inseto, todo mal, toda larva infernal. Talvez eu esteja falando aqui por parábola, mas Deus sabe, se tem algo que está te aguçando. Pastor, eu sinto na minha carne, minha carne balançar. Manda sal, porque você é sal. Pastor, está tudo ruim lá em casa, está tudo apodrecendo. Você é sal. Você é sal, não para tornar insuportável, mas você é sal para tirar toda a podridão, toda a destruição. Você é sal. Eu e você, nós somos sal. Nós somos sal.
Então, Satanás, nós vamos sair daqui salgado pelo Espírito Santo. Nós vamos sair desse lugar marinado na sarmora do Espírito Santo. Olha que doido, isso é coisa de Jana. Jana que fala essas palavras, sai com essas sacadas, né? Senhor, eu quero estar na sarmora do Espírito Santo, para que quando o diabo vinha, quando Satanás com seus dados, suas setas vier, não terá vez na nossa vida. Não terá vez na nossa vida. E aí eu vejo o profeta chegando, pede o sal numa bandeja, e esse sal então ele é ativado. Como ativado? Ele pega o sal novo numa vasilha, num prato, e lança sobre a fonte. E era uma fonte de problema, precisamos lembrar disso. Era um ponto da onde vinham os problemas, porque os homens procuraram o profeta por uma questão. Vocês vão se lembrar que nós lemos: profeta, a cidade é boa, bem localizada, mas tem um problema, as águas são más, as águas não fazem com que nada produza, ou seja, existia uma origem que eles já tinham identificado de onde vinha o problema. Ó, que Deus está falando para mim e para você. Talvez você já tenha identificado de onde vem o problema. Manda sal e manda a palavra profética. Se você já identificou de onde vem a situação, manda sal e manda a palavra profética. Pastor, mas quem é o sal? Jesus falou que somos nós. Então jogue de cabeça. Se jogue, Zazá. Aqui a gente está tentando misturar e, pastor, você está fazendo uma salada danada, o Espírito Santo está falando. Joga sal na fonte do problema, e Jesus está falando que nós somos o sal. Então entra de cabeça e seja parte da solução desse problema. Para de ficar olhando aonde só é a origem do problema, porque de olhando da onde vem o problema já estava assim. Já estava cheio de gente olhando da onde vinha o problema. É chegado um tempo de nós como igreja, com voz profética, nos levantarmos e falar assim: tem fonte de problema? Eu não sou mais um espectador, eu sou um profeta de Deus, de chegar onde está todo mundo vendo, onde está todo mundo identificando, de chegar e de me lançar também, porque eu sou sal. E aí tem outra coisa poderosa aqui, irmãos. Olha o que o profeta diz. Assim diz o Senhor, a palavra profética. Nós estamos no meio de profético. Você se lembra disso ainda? Nós estamos no meio de profetizar, de usar nossa voz com autoridade. Por quê? Porque o soberano manda a gente dizer. Você lembra disso? E olha o que o texto diz: assim diz o Senhor. O que está na sua Bíblia? Na minha Bíblia está assim: purifiquei esta água. Na sua está como? Sararei, tornarei saudáveis. Olha o que a versão NVI está trazendo aqui para a gente. Ah, pastor, as outras estão erradas? Não, são interpretações diferentes. Mas nessa versão NVI traz algo muito interessante. Porque eu purifiquei esta água. Imediato. Fiz. Olha, Eli, que coisa. Fala isso. Lançou água com a voz profética, Sariane. Fonte. Recebe aí esse sal. Eu purifiquei. Aquilo que, da onde era a fonte do problema agora saía vida. Ô, meu irmão, em nome de Jesus. Da onde sai a fonte do problema, pode sair rio de vida, hein? Toma essa palavra como profética na sua vida. Você não tem noção do que Deus está falando para mim e para você aqui hoje. Dizer, da onde você olha, você identifica a tempo que é fonte de problema, Deus pode fazer sair desse lugar rios de vida. Eu purifiquei, diz a palavra. E aí o texto diz mais: eu purifiquei esta água, não causará mais morte. Ô, irmão, que palavra poderosa liberada nas regiões celestiais. Pensa num povo sofrendo. Pensa num povo que talvez já tivesse pensado em se mudar. A despeito até que a localização da cidade era boa, irmão Leandro.
mas talvez tenha passado pela cabeça de muitos fazer outras coisas. Talvez não enxergava que ali poderia ainda ser um lugar que Deus tinha estabelecido para eles. Terreno árido, nada produzia, sem possibilidade, infértil, não tinha fertilidade, nada gerava naquela terra. Talvez tenha pessoas aqui em casa também se vendo num lugar, falando assim: pastor, é até benção, mas está morrendo meus sonhos, está morrendo meus projetos, nada prospera. Sal e palavra profética, a química de Deus hoje. E o sal é você. E a palavra profética está nos seus lábios. De você lançar a palavra profética. E Deus fala assim: você não vai precisar se mudar do lugar ou da situação onde você está, não. Só usar o sal, que é a sua vida, e a palavra profética, você vai ver o espírito de morte, o gafanhoto, aquilo que matava os teus sonhos, aquilo que matava os teus projetos, aquilo que matava a sua esperança, aquilo que matava as tuas forças. Só com Deus usando a sua vida. Porque, irmão, talvez você esteja enxavido. Porque eu também na minha vida às vezes estou enxavido. Estou sem sabor. Como, pastor? Quando eu não sou profeta dentro da minha casa, quando eu não sou um bom esposo, quando eu não sou um bom pai, quando eu não sou um bom servo, quando eu fico cheio de vontade para fazer as coisas de Deus, eu estou sendo um sal sem graça. Quando me chamam para fazer algo, eu dou desculpa, sou um sal sem graça. Quando alguém me chama para uma situação para orar, ou para participar de algo, irmãos, nós precisamos não ser, porque sal, você e eu pode saber que somos, mas se o sal não está usando da função dele, de nada adianta. De nada adianta. O sal foi ativado então pela voz profética. E nesse mês de agosto, quanta palavra profética, meu irmão. Se você está sendo empurrado e não está pegando no tranco, mas pastor, nem pegando no tranco eu estou pegando, pastor. Não, você vai pegar no tranco. Vai pegar no tranco. Não, pastor, eu não estou funcionando. Você vai funcionar. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo. Você que está em casa vai ser ativado pelo Espírito Santo. Mulher de Deus, você vai ser ativada pelo Espírito Santo. Homem de Deus, você vai ser ativado pelo Espírito Santo. Jovem de Deus, você vai ser ativado pelo Espírito Santo. Se jogar e entrar de cabeça. Entrar de cabeça na fonte da onde você acha que é um problema. Deus vai te falar assim: você está olhando de fora, você tem que entrar de cabeça nisso. Você é homem, você é mulher de Deus, cara. Você está com medo de quê? Usa a sua voz profética e se usa. Porque Deus quer te usar, quer usar a sua vida. Terceiro lugar, e ele fala sobre a purificação, fala sobre aquilo que era estéril, aquilo que era morte e voltou a ter vida. O profeta cheio da unção de Deus, irmãos, dá um jeito naquela fonte. E aquilo que era estéril começou a produzir. E deixa eu te falar uma coisa. Isso acontece também com o terreno. Você sabe que tem terreno que ele é arenoso e ele precisa de uma mistura de algo para que ele, um traço, como dizem na roça, virar a terra, misturar a terra com alguma química, para que um terreno que é improdutivo passe a produzir. E eu creio que Deus quer fazer isso comigo e com você. Se a sua vida está improdutivo em alguma área, em algum aspecto, a química de Deus quer resolver isso. E você pode falar: Senhor, eu estou me vendo assim como essa terra. Vem com a tua química sobrenatural. Vem com a sua química inexplicável. Eu quero encerrar, para caminhar para encerrar essa palavra. Um texto que está lá em Marcos 9:49. Evangelho de Marcos 9:49.
Dentre muitas palavras proféticas que têm sido liberadas aqui no agosto profético, eu fico sempre atento, irmãos, quando vem um culto, eu não fico de bobeira não, porque culto não é lugar para a gente ficar de bobeira, culto é lugar para a gente ficar antenado com a voz de Deus, com o que Deus está falando. Teve um dia aqui, alguém ministrando, falando que eu acho que foi o pastor Wellington, ou alguém comentando que Deus estava desencravando engrenagens, tinha algo assim, que Deus estava tirando ferrugem, soltando engrenagens, e vai entender, eu falei, Senhor, se é comigo, solta as engrenagens, Senhor, se está enferrujado, desencrava. E aí, no momento, o Espírito Santo falou ali, falou, rapaz, mas tem parafuso que só sai com fogo. Cadê a pastora Jaqueline? Está por aí? Está por aí, né? Tem parafuso para desengravar, e tem engrenagem para desengravar só com fogo, Rose. Tem que dar fogo. E olha agora o que o Evangelho de Marcos, numa passagem quase que inexplicável, está falando um assunto totalmente diferente. Verso 9, capítulo 9, verso 49. Cada um será salgado com fogo. Cada um será salgado com fogo. Olha que coisa, irmã Glória. Senhor, como que alguém pode ser salgado com fogo? Eu falei, Senhor, isso é totalmente estranho. Aí Deus falou, a química é minha. Você sabe que outra forma que os caçadores usam para manter a carne, não apodrecer, eles chamam de muquear ou dar um fogo nela? Para a carne não entrar em estado de decomposição quando eles estão muito tempo, eles dão uma fumaça, é como fazer o defumador. Para a carne não estragar, tem que ter fogo, fumaça. Então, meu irmão, quero te dizer uma coisa, se eu não quiser que a minha carne me tome e eu estrague, eu tenho que andar perto do fogo do Senhor, eu tenho que andar na fumaça da glória do Senhor. Cada um será salgado com fogo. Fala, Senhor, que química é essa? Então é onde a gente vem para um culto e às vezes as pessoas acham que é coisa de pentecostal. Não, meu irmão, fogo de Deus é para filho de Deus, sal é para salgar a nossa vida e não tirar a nossa função. Cada um será salgado pelo fogo. Então é o que eu peço, que o Senhor sempre aumente o fogo dele e a gente entre no fogo. E aí eu fiquei pensando de Daniel e seus amigos, falaram assim, eles não foram consumidos não, eles foram mais preservados, eles passaram pelo fogo, um fogo que purifica. Às vezes a gente passa por apertos na nossa vida, lutas na nossa vida, adversidade na nossa vida, e você fala, Senhor, que fogo é esse? Aí Deus fala assim para mim e para você, meu filho, minha filha, eu estou te purificando, eu estou queimando toda a desesperança, eu estou fazendo de você alguém mais purificado, a tua têmpera vai ser mais fortalecida, depois que você passar por esse fogo. Depois que você passar por esse fogo. A luta é grande na nossa vida, irmãos. Nós não somos super-homens, super-mulheres, não somos as mulheres maravilha, como dizem, não somos homens de ferro, mas nós somos sal. E em nome de Jesus, aqui nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, que a dimensão daquilo que Jesus estava falando naquele dia em Mateus, vocês são sal. Jesus não falou, vocês têm sal. Jesus falou, vocês são. E às vezes a gente se esquece disso. E se o diabo quiser se levantar sobre a minha e sua vida, precisamos lembrar a ele quem somos. Fala assim, Satanás, você vem com a sua podridão, você vem com esse negócio aí tentando apodrecer a minha alma, a minha fé, você vem com essa palavra aí de destruição para a minha casa, para a minha família, não vai prosperar sobre a minha vida, porque o meu mestre diz que eu sou sal.
Então, antes de ser sal também para o mundo, como a gente pensa em nível de missões, nós somos sal para a nossa vida também. E se tem alguém aqui perdendo o sabor, fala, pastor, eu estou sem sabor. Eu estou, pastor, me sentindo meio insosso. Pastor, eu estou sentindo que a minha vida está meio sem graça, meio sem sal. Na química de Deus, eu falo, Senhor, faz uma grande sarmoura aqui, Senhor, como diz lá na roça, de sal, para que a gente seja mergulhado dentro dessa sarmoura e seja preenchido, seja ativado. E meu irmão, eu quero fechar a palavra de Deus aqui. Quero fechar a Bíblia, mas não a palavra de Deus. Eu fechei o livro, mas eu não quero fechar o fluir do Espírito Santo aqui sobre a sua vida, sobre você que está em casa. Aqueles homens procuraram o profeta, irmão. E o profeta, na química de Deus, ele usou sal e usou a água. Dizem os químicos também, que se você pegar uma vasilha e colocar sal sobre ela, se torna potente em transmissão de energia. Aí você, pastor, o que quer dizer isso? Eu sei lá o que quer dizer isso, mas eu fui estudar isso. Um lugar, uma água onde tem sal pode ser um ótimo condutor de energia. Aí eu viajei, falei, entendi, Espírito Santo? Quando lançou aquela água, e aquela água onde tinha o espírito de morte, nos lençóis freáticos, naquela terra onde estava infrutífera, tinha morte. O terreno estava arenoso, infrutífero, estéril. Quando o profeta lança sal e lança a palavra profética, sal com água, condutor de energia, poder do Espírito Santo, poder de Deus para ir por aqueles lençóis, onde estava a morte, fala assim, acabou a morte, porque foi ativado o poder de Deus. Ah, meu irmão, quem sabe nessa noite você precisa voltar a ser ativado, e onde está a esterilidade, voltar a ter vida. E onde antes assolado, onde você via só um deserto, Deus pode falar, você está vendo só um deserto, eu vejo um jardim, eu vejo florescer, eu vejo frutificar, eu vejo dar frutos. É com a visão de Deus, é com a ativação de Deus.